boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite aos telespectadores do programa de grande audiência. Mais uma vez estamos aqui. Eu creio que a pauta dessa vez seja específica, para tratar sobre o assunto da operação, os aspectos técnicos dela, todas as questões que envolvem, e por isso mesmo vim acompanhado do diretor executivo da Polícia Civil, que é, digamos assim, um diretor adjunto da instituição, que é a pessoa que está mais à frente ali acompanhando o trabalho do Grupo de Combate ao Crime Organizado. Bom, eu queria que primeiro você explicasse para nós o seguinte, na estrutura da polícia você tem lá o secretário que comanda as duas polícias, mais o Corpo de Bombeiro também, que são três forças que você comanda, e a partir daí você tem mais o pessoal que trabalha na execução direta, ou seja, que está mais à frente, mais a administração da secretaria, isso, digamos assim. Exatamente. Esse aqui, o doutor Osmar, é um desses homens. Não, o doutor Osmar, ele está dentro da instituição realmente, da Polícia Civil, o diretor-geral, e vem um diretor executivo, que é o adjunto, é o subcomandante da Polícia Civil, digamos assim. E o doutor Osmar, então, é o homem que ficou à frente dessa operação? Mais à frente. Como interlocutor da instituição diante do trabalho, o acompanhamento dos trabalhos, porque realmente a mídia vai querer informações, as pessoas querem informações e precisa ter um porta-voz. Os delegados que conduzem a investigação, eles estão num trabalho, num ritmo aceleradíssimo ali, porque tem prazo para concluir o inquérito, tem elementos a serem analisados, tem pessoas a serem interrogadas, testemunhas, e eles não podem ter tempo para essas manifestações. Então, o doutor Osmar, na condição de diretor adjunto da Polícia Civil, está aqui na condição de alguém que vai ser um porta-voz da instituição nos assuntos atinentes, tanto à própria instituição em si, de maneira geral, como propriamente da operação. Doutor Osmar, muito boa noite. Prazer em recebê-lo aqui conosco. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui. Operação grande, né? Sem dúvida, uma operação aí sem precedentes no estado de Rondônia, pelo menos relacionada à Polícia Civil e também considerando em relação às polícias estaduais, né, polícias civis de outros estados, já que não é uma matéria muito contumaz da atividade policial civil. Tivemos aí êxito nesta operação, como inclusive na anterior, na Hidra de Lerna, e é uma atividade que passaremos a desempenhar com mais empenho daqui por diante. Eu cheguei a escrever uma coluna que eu publico quando escrevo, antigamente era diária, depois ficando de vez em quando à mente, tá assim. E eu escrevi o seguinte, que vocês se basearam na Hidra de Lerna, e nessa daqui agora vocês estão, ela foi uma operação mais complexa e mais afinada, né? Me parece que ela saiu mais fechada do que a Hidra de Lerna. Não sei se é impressão minha. Foram duas operações de fôlego, né? As investigações da Polícia Civil demandam elementos de convicção suficientes para a decretação de medidas cautelares e nesse caso, como os alvos eram sensíveis, naturalmente a prova tem que ser cada vez mais robusta. Naturalmente foram duas operações de investigações de fôlego, no caso da Hidra de Lerna, mais de 6 meses de investigação, nessa mais complexa ainda foram mais de 18 meses de investigação. Uma das coisas mais difíceis que eu acho que numa operação policial é manter o sigilo. Principalmente numa cidade ou num estado pequeno, 1,5 milhão de pessoas, 400 mil pessoas aqui em Porto Velho, e isso ficou completamente fechado. Eu sei de pessoas que estudam com delegados na faculdade ou que são alunos de delegados que sequer sonhavam com essa possibilidade. Da última vez que você esteve aqui, Marcelo, você chegou a falar o seguinte, as operações, que estava falando da Hidra de Lerna, as operações continuam, sempre existe mais alguma. Quer dizer, para bom entendedor, até que minha palavra basta. Mas naquela hora eu não peguei nem um pingo e de repente estava aí uma operação na mídia, e dentro dos moldes, muito parecido com os moldes daquilo que faz a Polícia Federal. A instituição atingiu um momento de maturidade. Não é uma operação que é o secretário, que é o diretor que impulsionou, e não é por conta do mérito pessoal de ninguém isoladamente. É uma operação que chegou num nível de maturidade, de capacitação dos delegados da Polícia Civil, em que já fizeram capacitação, treinamentos e já absorveram esse pensamento, essa cultura de se trabalhar com outras investigações que não aquelas do dia a dia do varejo da Polícia Civil, que é aquelas que atendem a população mais sofrida, são aqueles crimes que também não menos graves, que é o roubo, o furto ali, o tráfico menor, o homicídio, o estupro, mas também já está focando em operações que visam atacar o crime organizado, inclusive com ramificações do poder público e na corrupção. Então, os delegados criaram. E com relação à compartimentação,
que é o que garante o sigilo das operações. A gente chama isso aí na cultura policial de inteligência de compartimentação. Então, só precisa ter a informação realmente quem há necessidade e precisa fazer uso dessa informação. Então, o trabalho é feito numa fase inicial de um grupo menor, mais fechado, que é basicamente os delegados que conduzem a investigação com a sua equipe. E naquela fase maior, em que foram empregados mais de 500 policiais, é uma fase da operação que precisa ser desencadeada de forma mais ostensiva para poder se fazer as prisões, as buscas e se levantar todas as provas naquele momento. Então, nessa fase, sim, ela é uma fase que é desencadeada num dia só. Aqueles policiais tomam conhecimento ali pouquíssimas horas antes podemos dizer, horas a minutos antes do momento da operação. Quer dizer, quanto é um grupo bem menor. Eu me lembro aqui que uma vez conversando com alguém da Secretaria, da Polícia Federal, ele me disse o seguinte: olha, são 20 pessoas que participam de uma operação. Depende do grau, né? No dia exato, você vai ter 300, 400, 500, mas são 20 pessoas que comandam aquilo ali assim. A operação, a investigação, ela sempre começa de um inquérito policial que o delegado instaurou, o delegado está conduzindo. Conforme ela vai crescendo, ela é sempre uma incógnita. Não se sabe quais são os caminhos e quais são as ramificações, os desdobramentos dela. Vocês estavam inicialmente, quer dizer, daquilo que eu li, vocês estavam inicialmente numa operação de tráfico de drogas. Esse era o foco. Exatamente. A investigação ela teve esse início em razão de uma denúncia, ela passou a ser apurada em relação a tráfico de drogas e financiamento para o próprio tráfico. O desdobramento, de certa forma, até inesperado, passou a ter indícios aí de ramificações no poder público e financiamento de campanha política. Como é que foi essa hora, na hora que você se dá conta? Gente, nós estamos mexendo aqui com pó e maconha, mas olha só o que é que tem aqui. Como é que é esse momento para o policial, a pessoa que está ali à frente do negócio? Bom, a análise ela tem que ser feita ali no momento, até para poder se definir se o juízo competente é aquele ainda, dependendo da pessoa que está sendo investigada, como foi o caso, que envolveu depois, surgindo indícios de envolvimento de parlamentares. São pessoas que têm prerrogativa de foro perante o tribunal. Então, nesse momento, a investigação é imediatamente encaminhada, né, e foi, nesse caso, a operação foi desmembrada. Então, prosseguiu a investigação no tribunal com relação aos parlamentares, em primeiro grau, junto ao juízo ali da vara de tóxicos, prosseguiu com os demais investigados. Então, a investigação de segundo grau é em desfavor dos parlamentares e de outras pessoas que têm prerrogativa de foro perante o tribunal, de julgamento, é o chamado foro privilegiado. A investigação é do Tribunal de Justiça. A polícia ela pode ser delegada, que foi o que aconteceu. A desembargadora Zelite, quando recebeu os autos, analisou criteriosamente e delegou a continuidade da investigação, sob a sua supervisão, à polícia para que prosseguisse com aquelas investigações. Ou seja, a vontade pessoal, vamos falar abertamente, a vontade de ferrar alguém, do secretário, ou do delegado, ou do policial, ou de quem quer que fosse, ela inexiste nesse momento. Incabível, não tem como. Nós temos um sistema, não são pessoas, nós temos um sistema que envolve a investigação criminal. Não é um secretário, o governador não participa desse processo e o sistema envolve não só um delegado, mas como o Ministério Público, que pode ser um promotor ou vários promotores, Perfeito. Como envolve o Judiciário, que pode ter lá um juiz ou pode ter também vários desembargadores no tribunal. Por exemplo, esses parlamentares, no caso da operação, eles vão ser julgados, eles têm prerrogativa de ser julgados perante o pleno do tribunal, Perfeito. perante vários desembargadores. Perfeito. Então não há como se ter um conluio dessas autoridades no sentido de se fazer uma investigação de caráter pessoal ou de caráter de vingança, de retaliação. Secretário, quantas pessoas envolvidas na operação? Não estou falando de policiais, não. Policiais eu sei que já foram, pelo que a nota da CESDEC, parece que 500 policiais entre delegados, 520, agentes. 525. Isso. Quantas pessoas estão envolvidas naquilo que pode ser considerada a organização suspeita dos crimes? Eu gosto muito de falar suspeita, que é o seguinte: no Brasil, qualquer pessoa só é considerado culpado depois do trânsito em julgado. Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala. São suspeitos. 70 e qualquer coisa, né? Você falou bem mesmo, são suspeitos. Todos recaem sobre eles suspeitas, portanto, não devem ser aí escarnecidos, né? Não deve ser sujeito a constrangimento maior do que já está a situação da prisão, porque ainda há um princípio da presunção de inocência, só pode ser considerado culpado após uma sentença condenatória definitiva. Então foram 77 mandados de prisão expedidos, algumas prisões foram solicitadas temporárias, outras preventivas, mas o judiciário achou por bem decretar todas preventivas. Todas preventivas? Todas preventivas. O secretário, qual a diferença para o nosso público de uma prisão temporária e de uma preventiva?
Bom, a temporária, ela normalmente é decretada quando ela for imprescindível para as investigações. Aquela prisão pode ser até com fundamentos até mais frágeis. O prazo dela é, em regra, 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. E em se tratando de crimes hediondos e equiparados a hediondos, como é o caso do tráfico de drogas, pode ser de 30 prorrogável por mais 30. Perfeito. A prisão preventiva é quando os elementos já são um pouco mais fortes e, além da prova do crime e da materialidade, do indício de autoria da pessoa, há também que se ter pelo menos um de 3 fundamentos, que seja o risco à ordem pública, quer dizer, esse indivíduo solto, ele vai continuar praticando crimes, ele oferece risco à ordem pública estando solto, ou à ordem econômica. Segundo requisito é o que é a conveniência da instrução criminal. Esse indivíduo em liberdade, ele vai prejudicar as provas, vai ameaçar a testemunha, vai destruir provas, vai atrapalhar a investigação de alguma forma. E terceiro é a garantia da aplicação da lei penal. Ou seja, esse indivíduo ele tem risco de potencial de fugir, ele está se preparando para fugir, então pelo menos um desses 3 requisitos tem que ter. Então, quando o juiz se convence que é o caso de uma preventiva, significa que ele entendeu que há indícios razoáveis de materialidade, de autoria e que há pelo menos um desses fundamentos presentes. Quando o juiz determina a prisão preventiva ou temporária, há um pedido específico, e aí eu pergunto por 2 aqui, há um pedido específico, no caso aí pro Osmar que estava mais à frente, olha, eu gostaria que o senhor desse a prisão, ou você simplesmente apresenta o inquérito e o juiz faz o seu juízo de valor e determina qual é o caminho a seguir? É um pedido, né, que nós denominamos como representação. Então, essa representação é formulada não só de prisão, como outras medidas cautelares, que é um termo mais genérico, de várias medidas que são medidas até que nós chamamos medidas invasivas. A investigação policial, ela decorre de várias formas de diligência externas, campanas, fotografias, filmagens, e as medidas que nós consideramos invasivas, aquelas que devem ser determinadas através de medida judicial, formula-se uma representação e o juiz analisa se é cabível ou não. Daí o porquê nós dizemos categoricamente que é uma situação institucional, muito embora alguns tenham explorado o caráter de polarização entre autoridades públicas conhecidas no nosso Estado. Então, há um controle efetivo do Judiciário, do Ministério Público, para que não haja a mínima possibilidade de personalizar situações que são investigações sobre pessoas e práticas criminosas. Bom, uma operação que vem há 1 ano e meio, vocês têm provas que são consideradas robustas, tanto que foram aceitas. Mas de que são compostas essas provas, afinal de contas? Filme, escuta telefônica? Eu queria que vocês falassem um pouco mais. Eu não sei se a gente pode abrir muita coisa, eu realmente não sei, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais a respeito da operação, a parte interna dela. Nós temos diversos tipos de prova. Naturalmente, assim, existe uma inconveniência na publicação, na divulgação, porque nós falamos de mecanismos de investigação. Naturalmente, são estratégias que a polícia desenvolve para demonstrar a prática ou a execução de um crime. Mas nós temos provas suficientes de movimentações financeiras, enfim, gravações, filmagens, que demonstram de modo cabal a prática desses crimes e o envolvimento dessas pessoas nessa organização criminosa. Bom, daqui para frente, o pessoal que está preso, lógico, os advogados vão entrar com seus pedidos de habeas corpus, conhecer do processo, trabalhar em cima dele, pedir absolvição, enfim, aquela coisa que é normal em todo o processo. Esse processo já está disponível para os advogados? Já, sempre estão. O advogado tem vistas, inclusive quando se trata, mesmo sendo um processo gravado com sigilo, os advogados que têm procuração ali para defender determinadas pessoas, eles têm acesso aos autos. Mas é natural, e as pessoas devem compreender e não devem se revoltar nesse sentido, que a justiça decrete a soltura de algumas pessoas. Lógico, isso é natural porque, como nós falamos, o princípio é da presunção da inocência, o princípio é do estado de inocência. A pessoa é inocente e o ônus da acusação é o Estado que tem que provar. Então, ainda assim, mesmo com elementos razoáveis de participação, indício de autoria da pessoa no crime, ainda há que se observar que pelo menos um daqueles fundamentos. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que nesse momento da operação em que se já trouxe a pessoa, já se interrogou, já recolheu as provas, não haja necessidade dela permanecer presa. Estamos falando não da legalidade ou ilegalidade da prisão, estamos falando da necessidade da prisão, que é bem diferente. Então, pode ser que, nesse momento, até mesmo por representação da própria polícia, fala assim, fulano não é mais necessário permanecer preso. Já contribuiu, já foi ouvido, tem garantia de que não vai se ausentar, de que não há necessidade, não vai fugir, não vai atrapalhar as investigações, então essa pessoa não precisa permanecer presa.
Então isso é normal. Eu já representei como delegado da Polícia Federal em investigações que eu vi que não havia mais necessidade da pessoa permanecer presa e eu mesmo como delegado representei ao judiciário e falei assim, não subsistem mais os motivos que permitem a prisão dessa pessoa. Ele pode responder em liberdade. Então, isso pode acontecer e é normal que aconteça. Então, as pessoas vai não podem acontecer, entender, né? Vai acontecer. A pessoa não pode entender que isso é impunidade. É estado de inocência. Vai responder em liberdade. A caso condenado ao final, devem ser recolhidos e cumprir suas penas.